Olá pessoal, tudo bem? Vamos pôr em dia os nossos estudos? Você daí, de casa, eu daqui, com consciência e responsabilidade. Beleza? Minha turminha do 7º ano, vamos relembrar o que nós estávamos estudando em aulas anteriores. E vamos ver o que nós vamos estudar a partir de agora. Vamos lá? Em primeiro lugar, vamos lembrar que o nosso país, o Brasil, ele tem um território gigantesco, né? Na verdade, o território brasileiro, ele é o quinto maior território do mundo. Vocês lembram quais são os territórios maiores do que o território brasileiro? Vamos relembrar. O maior país do mundo é a Rússia. A Rússia aí ultrapassa os 10 milhões de quilômetros quadrados. Em segundo lugar, nós temos um país americano, né? O Canadá. O Canadá é o segundo maior país do mundo, tem uma extensão territorial também bastante expressiva. Aí nós temos o terceiro país maior do mundo, que é a China, né? A China é um país populoso, é a maior população do mundo e tem um território também muito grande. Aí em quarto lugar nós temos os Estados Unidos, também um país americano. Tá? É bom lembrar que os Estados Unidos ele tem um território, inclusive, maior do que o do Brasil, porque existem dois estados dos Estados Unidos que não ficam no território contínuo, né? Você tem aí o Alasca, né? e o Havaí, que são dois estados americanos que não estão dentro do mesmo território, que nós chamamos de território contínuo. E aí, em quinto lugar, nós temos o Brasil, né? O Brasil que tem aí o seu território equivalente a mais ou menos 42%, né, do território da América do Sul. É um país com uma extensão longitudinal, né, uma extensão leste-oeste e uma extensão norte-sul, uma extensão latitudinal também bastante expressiva. Nós vimos, inclusive, na nossa última aula, lá nas aulas do Master, que o território brasileiro, por ser muito grande, ele apresenta aspectos positivos, né, e também aspectos negativos. Beleza? Então vamos lá. Vamos ver aqui a localização do nosso território. Primeiro, vamos lembrar que a localização dentro de um contexto global, nós utilizamos linhas imaginárias, né, que vão servir de referência. Aqui você tem a linha do Equador, né, que vai dividir a Terra em duas metades, né, em dois hemisférios, né, que é uma palavra grega que quer dizer, uma palavra de origem grega que quer dizer metade da esfera, né, hemisfério. Nós temos aqui o hemisfério norte, também chamado de setentrional ou boreal, e o hemisfério sul, também chamado de meridional ou austral. Tá? Aí nós temos aqui o meridiano de Greenwich, tá? Que serve para dividir a Terra, né, o território global, também em dois hemisférios, o hemisfério oeste ou ocidental e o hemisfério leste ou oriental, certo? E aqui vocês estão vendo, né, a localização dos continentes dentro desse contexto de localização geográfica. Aqui nós vamos ver aonde realmente o nosso país está localizado, né? Em relação à linha do Equador, nós vamos perceber que a maior parte do território brasileiro ele está localizado no hemisfério sul. Sabemos também isso, inclusive nós vimos lá na sala de aula, que a linha do Equador ela corta o território brasileiro ao norte. Isso quer dizer que uma pequena porção do território brasileiro ele está situado no hemisfério norte, tá? Mas a grande maioria do território brasileiro está aqui, ó, no hemisfério sul, certo? Em relação ao meridiano de Greenwich, nós vamos perceber que o território brasileiro ele é totalmente ocidental, isto é, ele está totalmente localizado no hemisfério oeste. Vimos também, ou estamos vendo aqui no mapa, que o território brasileiro ele é cortado por duas linhas imaginárias, né? Nós temos aqui a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio. Tá? O Brasil ele é considerado um país tropical, apesar de os estados da região sul, aqui Santa Catarina, Paraná, né, o Rio Grande do Sul, estarem localizados na zona temperada sul, né? Eles estão ali abaixo
do Trópico de Capricórnio, por isso eles têm lá um clima subtropical, né? Sub abaixo do trópico. Isso aí a gente vai ver inclusive nas nossas aulas posteriores, tá? Mas a maior parte do território brasileiro encontra-se na zona tropical, na região mais quente do planeta. Por isso o Brasil é chamado de país tropical. Beleza? Então vamos ver aqui. A localização do nosso território, do território brasileiro, né, dentro do contexto continental. Certo? Nós dizemos que o Brasil é um país sul-americano, porém é um país latino-americano. Né? Existe aí duas classificações do continente americano. Numa classificação, nós levamos em consideração os aspectos linguísticos, né? E até mesmo socioeconômicos. E aí nós temos duas Américas. A América anglo-saxônica, que é formada basicamente por Estados Unidos e Canadá. São países que falam, inclusive, o idioma, né? Na sua maioria, o idioma inglês. Mesmo sabendo, por exemplo, que o Canadá tem ali Ontário, que é uma região, uma província, que se fala francês, mas o inglês é o que prevalece. E nós temos a América Latina, né? Onde a população dos países latino-americanos falam o espanhol e, no caso, o Brasil, né? Nós falamos aí o português, que são idiomas de origem latina. Mas em relação à localização geográfica, nós temos três Américas, né? A América do Norte, que é basicamente formado por Estados Unidos, o Canadá e o México. Nós temos a América Central, que é dividida ali em duas partes, né? Isso aí nós vamos estudar, inclusive, lá no 8º ano. A América Central Continental e a América Central Insular, que são as ilhas do Caribe. E nós temos a América do Sul, né? O nosso continente, o continente sul-americano. E na América do Sul, nós vamos perceber aqui o quanto o Brasil, né, se destaca. Tá? Com uma extensão territorial bastante expressiva, bastante significativa, como eu já havia falado antes. Né? O território brasileiro ele tem mais ou menos 8,5 milhões de quilômetros quadrados. É um território realmente bastante expressivo. Certo? Na América do Sul, nós vamos perceber algumas coisas que realmente chamam a atenção. Né? Os países da América do Sul, os países sul-americanos, praticamente todos, ou quase todos, eles fazem fronteira com o território brasileiro. Né? Nós temos aqui um limite fronteiriço territorial, no caso por terra, né? Nós temos aqui um limite bastante expressivo também. Tá? E os países que fazem fronteira com o Brasil, nós temos aqui ó, ao norte, né, utilizando aí um sistema cardeal, nós vamos perceber ao norte aqui os países que nós chamamos de as Guianas, né? A Guiana, a República da Guiana, Suriname e a Guiana Francesa, né? que é um departamento ultramar francês, é bom lembrar isso. Né? A Guiana Francesa ela não é independente, ela pertence à França, né? É um pedaço da França na América. A noroeste, nós temos aqui a Venezuela, né? E a Colômbia. Inclusive aí vocês têm visto aí nos noticiários, né? A questão inclusive da migração intensa por parte da população da Venezuela, né? Em direção ao Brasil, aquelas crises econômicas que têm ocorrido lá na Venezuela que tem causado essa migração intensa da população venezuelana para o Brasil. Né? A gente tem, inclusive aqui em São Luís, a gente tem visto alguns venezuelanos, mas isso é um assunto que nós vamos ver um pouquinho lá na frente. A oeste nós temos o Peru e a Bolívia, também com uma fronteira muito grande. A sudoeste nós vamos ter o Paraguai e a Argentina. E ao sul nós temos o Uruguai. Certo? Agora, é bom destacar que existem dois países da América do Sul, né, que não fazem fronteira com o Brasil. Tá? O Chile aqui, ó, que é um país de uma dimensão, de uma extensão longitudinal bastante expressiva. Né? É até interessante analisar o território chileno, também vamos ver lá na frente. E o Equador, né? O Equador também ele não faz fronteira com o Brasil. Tá? Isso é importante. Aqui nós vamos ver a questão do limite que nós temos, né, com
com o território continental e com o oceano, né? É bom lembrar também que o único oceano que banha o território brasileiro, que banha o litoral brasileiro, é o Oceano Atlântico, né? A costa brasileira, quer dizer, o litoral brasileiro, ele tem mais ou menos 9.128 quilômetros de extensão. É um dos maiores litorais do mundo, tá? Que ele vai aqui da nascente do rio Uiapoque até aqui a foz do Arroio Chuí. É uma extensão bastante expressiva também. E aqui, né, a extensão territorial de limite do Brasil, nós temos mais ou menos 15.700 quilômetros de fronteiras, né? Inclusive, isso é algo também que a gente, inclusive nós vimos isso em sala de aula, né? Uma das dificuldades, das consequências dessa grande extensão territorial é justamente a segurança, né, do território, vigiar esse território, né? Entrada de imigrantes, entrada de drogas, entrada de armas, né? Vigiar um território nessa dimensão não é tão fácil assim, certo? A dimensão longitudinal e latitudinal, né? Nós temos aqui 4.300 quilômetros, 4.300 quilômetros é basicamente igual, né? No sentido norte-sul e leste-oeste, também nós temos aí uma extensão expressiva, ok? Tanto no norte quanto no sul, né, leste e oeste do Brasil possui aproximadamente 4.300 quilômetros de extensão, e essa é a extensão territorial brasileira. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado essa aula. É bom lembrar que vocês devem aí se manter em casa. Vamos resolver as atividades que foram propostas, né? Enviamos aí algumas atividades. Os alunos do vespertino, né? Tem aí uma atividade cartográfica para ser realizada. E aí vamos aproveitar esse momento, né, de ficar em casa e colocar em dia os estudos. Beleza? Um abraço a todos.